Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Dois Toques, papum, saindo da Copa do Mundo, indo pro futebol brasileiro. Renato Gaúcho demitido do Vasco. Renato Portaluppi não é mais treinador do Vasco da Gama. Na metade do campeonato, o Vasco está seguindo o manual do rebaixamento. Demitiu Fernando Diniz, demite Renato Gaúcho. Quem será o próximo treinador? Bastidores da demissão de Renato Gaúcho, motivo pelo qual a diretoria não quis nem esperar a reapresentação do elenco vascaíno. Você vai saber tudo aqui no Dois Toques, a casa do futebol. E é claro, né, muito de Copa do Mundo, porque a Copa não para. Aqui também não. Depois da vinheta a gente fala mais sobre isso. Eu quero agradecer demais a sua audiência. Você, torcedor do Vasco, vai ficar ligado aqui na nossa programação, principalmente o torcedor do Vasco, né? E é claro, os outros torcedores também que querem saber mais sobre essa demissão do Renato Gaúcho, porque a gente vai desvendar, tirar o véu aí do que aconteceu. Renato não é mais treinador da equipe Cruz Maltina e muitos torcedores nas redes sociais, isso reverberou muito mal. Por incrível que pareça, ainda há muitos torcedores. Por incrível que pareça não, porque o trabalho do Renato Gaúcho, ele entrega o Vasco na zona de rebaixamento, antes da pausa para a Copa do Mundo, mas ele entrega um Vasco que, por um tempo, mostrou alguma força. Ele entrega um Vasco que, por um tempo, mostrou que pode ir um pouco além daquilo que se imaginava na época do Fernando Diniz. O Fernando Diniz também não faz um bom trabalho no Corinthians, no Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho, ele, pelas derrotas, principalmente a goleada para o Bragantino, a derrota para o Corinthians com um jogador a mais durante boa parte do jogo, isso realmente acabou complicando. Mas eu acho que o que mais revolta a torcida do Vasco é a falta de transparência, a falta de perspectiva, tanto para o investidor. O vascaíno entende hoje o clube sem SAF e sem treinador e sem perspectiva. Não há transparência no caso do investidor. O que está atrasando? O que está faltando para que o Marcos Lamáquia assuma a SAF do Vasco? Outra coisa aqui, né, gente? Se o Vasco realmente confirmar o manual, porque isso aí é manual de Série B, cara. Ficar trocando de treinador, não teve nem metade do campeonato, o Vasco já vai para o terceiro treinador. Não é o manual de quem quer ser campeão. Obviamente não é. E não é o manual de quem quer ter um ano tranquilo. O Vasco tem possibilidades na Copa Sul-Americana, vai pegar o Independente Medellín, que está numa crise danada, e o Vasco também está numa crise danada. E o torcedor vascaíno, ele se sente cansado, ele está estafado. A maioria das mensagens que eu pude ler nas redes sociais é em relação a isso. E por que Renato Gaúcho, então, foi demitido? Porque os líderes do elenco, o Thiago Mendes, principalmente, né? Hugo Moura, Thiago Mendes, eram dois jogadores muito próximos ao Renato Gaúcho. Só que o Renato Gaúcho, e a gente precisa entender que hoje em dia isso tem muita relevância, ele é um treinador de trato ultrapassado. O trato ultrapassado. É um cara que na coletiva de imprensa, ele não vai blindar o elenco se ele achar que o elenco é o culpado. Hoje em dia você não pode fazer isso. Você tem que puxar a culpa toda pra si. Você tem que assumir tudo. O elenco tem que estar blindado. Os caras ganham 1 milhão, mas tem que estar blindado. E a nova geração de treinadores faz muito isso. Descasca no vestiário, descasca nas reuniões com a diretoria, mas na coletiva de imprensa, serenidade, muita calma nessa hora. A gente vê o Fernando Diniz é um exemplo. Eu estou comparando o Fernando Diniz com o Renato Gaúcho porque são os dois últimos treinadores do Vasco da Gama. E a diretoria do Vasco comparou os dois para demitir o Renato Gaúcho. A pergunta é, por que demitiu o Fernando Diniz, então, se acha o Fernando Diniz tão melhor do que o Renato Gaúcho? Porque a diretoria do Vasco pensou o seguinte, olha só, a avaliação é essa. O Diniz, por mais maluco que fosse, por mais estourado que fosse, tal, nas coletivas o Fernando Diniz nunca jogava a culpa pro elenco, ele blindava o elenco. O Renato Gaúcho, por diversas vezes, ele tira o dele da reta e joga pro elenco. No jogo contra o Corinthians, por exemplo, o Vasco jogou com a mais uma parte do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro e perdeu por 1-0.
Renato Gaúcho, olha só, eu não posso entrar em campo. Eu fiz o que eu pude. O time terminou com sei lá quantos atacantes. Eu fiz o que eu pude, mas eu não posso entrar em campo para empatar o jogo. Ele tira o dele da reta e coloca a incompetência do elenco do Vasco exposta. Muitas vezes falou que não tinha peças suficientes no elenco. Muitas vezes. E não é verdade. As peças podem não ser de qualidade, mas ele tem peças no elenco. E talvez o impacto maior ali também em relação ao grupo, né? Há uma teoria de que o Renato perdeu o grupo. Ele tinha ali a figura de alguns dos líderes do elenco a seu favor, mas a declaração de que jogadores colombianos e equatorianos demoram muito a se adaptar ao futebol brasileiro e tal, ele traz uma questão ali de nacionalidade como problema. E por que só colombianos, equatorianos? E aí isso reverberou mal com o craque do time, que é o Andrés Gomes, com o Rojas, com o Cuesta e com o Rinestrosa, que estava sendo criticado, o Marino Rinestrosa. E assim, você perder um jogador como o Andrés Gomes, por exemplo, e os 4 são muito queridos pelo elenco, isso pesa muito quando um treinador aponta, né, o canhão para os equatorianos e colombianos do time. Para você ter uma ideia da importância do Andrés Gomes, né, vamos lá para a SofaScore. Você já tem o aplicativo da SofaScore no seu celular? Eu recomendo. Baixe o aplicativo da SofaScore, vamos dar uma olhada nos dados do Andrés Gomes na temporada. É claro que a gente está aí no meio da temporada, mas um jogador com esses números muito acima de outros jogadores do elenco do Vasco, você não pode perder. Se a gente, no site da SofaScore, pegar a temporada passada do Andrés Gomes, olha os números do Andrés Gomes. Então é um jogador que entrega demais. Não dá para você apontar o canhão para um atleta como esse. E se você quiser saber muito mais sobre outros atletas, outros jogadores, números, estatísticas de campeonatos, a gente está na Copa do Mundo e o canal Dois Toques, a Casa do Futebol, está sorteando uma camisa de seleção para você. Para você que baixar o aplicativo da SofaScore, se inscrever na Liga Fantasy Dois Toques. Como é que eu faço isso para me inscrever nessa liga? Clica no link que está na descrição desse vídeo e você, escalando a sua seleção, se a sua seleção ficar lá no top, você vai ganhar uma camisa. A seleção você escolhe, assim como você escolhe os seus jogadores. E aí você pode ter mais sucesso do que o Renato Gaúcho, podendo levar o prêmio da Liga Fantasy Dois Toques. Baixe o aplicativo da SofaScore e participe com a gente. Voltando aqui para o Renato Gaúcho, ele perde jogadores que são referências técnicas do elenco. E o estopim aconteceu na derrota para o Red Bull Bragantino dentro de casa. Um 3-0, que poderia ser 4, 5. E o Renato Gaúcho é vaiado o tempo inteiro, aponta para a torcida falando, eu? Do tipo, para vaiar esses caras aí que estão dentro de campo. E no vestiário ele coloca o cargo à disposição, eis o motivo pelo qual o Renato Gaúcho não apareceu na coletiva, né? Foi o auxiliar e foi o capitão do time que deram a coletiva após a derrota para o Bragantino. O medo de que ele colocasse o cargo à disposição na coletiva e criasse uma crise muito maior do que já estava instalada em São Januário, né? Enfim, motivos pelo qual Renato Gaúcho foi demitido não faltam para a diretoria. E numa análise mais técnica, e aí volta a comparação com o Fernando Diniz, há o entendimento de que o Fernando Diniz, no momento de crise, a zaga tomando muitos gols bobos, etc., o Diniz tinha um treinamento específico. Ele, nos treinamentos, tentava combater aquele mal de forma muito detalhista. E o Renato Gaúcho, por outro lado, segundo o entendimento da diretoria, tinha treinos muito genéricos. Eram treinos muito simples para combater algo que era complexo, erros que eram complexos, né? E por isso que eu digo, o Renato Gaúcho, ele é de uma leva de treinadores que está ultrapassada, seja no trato, seja no método. Precisa entender isso. O Renato é muito bom para chegar num ambiente em que está tudo ruim e ele com aquele jeito, né, boleiro, dá aquela melhorada. O Vasco sentiu isso nos primeiros momentos, mesmo desorganizadamente, o Vasco sentiu isso. Os bons resultados com o Renato Gaúcho. Quando começa, o tempo passa, a mesmice vem, começam as derrotas, que fazem parte, né, da trajetória de um time,
ele não consegue manter aquela mesma pegada, e aí você precisa de quê? Menos do lado, vamos ganhar, e mais do lado técnico, tático, detalhista, né, que vai dirimir um erro. O Renato Gaúcho já não tem isso há muito tempo. Então, não é um treinador para o Vasco hoje em dia. O Vasco precisa de um treinador que seja inteligente taticamente, um treinador que seja cuidadoso nos detalhes, nos erros, e que blinde o elenco. Ou seja, vai precisar de um super treinador, e um super treinador não vai aceitar dirigir o Vasco. Essa é que é a grande questão. E o torcedor do Vasco está cansado, o torcedor do Vasco já não aguenta mais esse papo de SAF, e agora tem que lidar com essa crise sem treinador. Enfim, o que será do Vasco, hein? O fantasma da Série B já está assombrando. E é claro, Copa do Mundo pra gente falar, o Canadá ontem, né, teve esse lance terrível, né, envolvendo o camisa 8, o Koné, com a perna quebrada, jogadores, até o jogador do Catar, né, responsável ali pelo lance, uma fatalidade, um acidente de trabalho. Desesperado, foi expulso. Mas dos males o menor, acho que o Koné ficou muito mais impactado ali, porque não vai jogar o sonho, né, a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo que o Canadá vem fazendo está empolgando o povo canadense. Ontem um 6-0 impiedoso sobre a seleção do Catar, já classificada para a próxima fase, histórico isso, né, para a seleção canadense, dentro da sua casa, não está fazendo vergonha, e vai jogar pela liderança do grupo. O empate contra a Suíça na próxima rodada já rende aí ao Canadá a liderança do grupo, pegando um adversário mais fraco, né, na próxima fase. Enfim, temos hoje também mais jogos, Estados Unidos joga, tem seleção brasileira, mas papo de seleção brasileira é mais tarde. Fico por aqui, até a próxima. Dois toques.